Você também tá revoltado com John Walker como novo Capitão América? Pois é. Depois daquela cena emocionante em Vingadores Ultimato, onde o Capitão América entrega o escudo pro Sam, não dá pra culpar o Buck por não ficar revoltado com aquilo também. O Sam é o verdadeiro Capitão América e foi assim nos quadrinhos também. Só que você sabia que por lá, essa passagem de manto do Capitão América, do Steve Rogers pro Sam, foi bem diferente e muito bizarra até? Ela envolveu um dos vilões mais perigosos do Capitão e até o filho dele vindo de outra dimensão. Que loucura é essa? Você quer entender isso tudo? Nesse vídeo eu vou te contar como foi que o Sam Wilson se tornou o novo Capitão América nos quadrinhos da Marvel. E não tinha outra opção, viu? Sempre teve que ser ele. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Histórias com Loquia, onde a gente aqui conta o que tá rolando nos quadrinhos. E pra gente começar, é preciso explicar a razão do Steve Rogers se afastar do cargo de super-herói e passar o manto de Capitão América adiante. Não foi uma história tão simples quanto ele voltar no tempo para entregar as joias do infinito e viver a vida dele com a Peggy Carter, não. Foi uma história muito mais complexa. Para entender exatamente como tudo rolou, a gente tem que voltar no quadrinho do Capitão América que foi publicado de 2012 até 2014 e foi escrita por Rick Remender. Lá no volume 20 nós descobrimos que tudo começou com Ren Shen, um antigo agente da SHIELD que era tão bom, mas tão bom, que ele chegou até a disputar o posto de principal agente do Nick Fury na época. Só que ele abandonou aquela vida e virou um super vilão chamado Prego de Ferro. Sim, é um nome bizarro, mas ele é um dos maiores vilões do Capitão América. Nessa história, ele convence um outro vilão do Capitão chamado Bazooka a invadir uma base da SHIELD para roubar uma nave secreta chamada Gungnir. Só que eu acho que antes da gente continuar, eu preciso explicar por que o Prego de Ferro é um vilão muito perigoso para o Capitão América, é ou não é? Lá em 1968, durante o Ano Novo Chinês, o Ren estava no Monte Everest e ali ele despertou o espírito de um dragão chamado Nian. Esse dragão perfurou ele no peito. Daí, anos depois, o Ren Shen apareceu se chamando de Prego de Ferro. Mas beleza, por que ele é perigoso para o Steve Rogers então? Bom, além dele ter ganhado a forma de um dragão humanoide, que é bem sinistra a propósito, o buraco no peito do Ren Shen, onde o dragão o perfurou, emana uns tentáculos nojentos assim, bizarros. E esses tentáculos aí não são qualquer coisa não, porque eles têm umas pontas afiadas que são capazes de drenar o soro de super soldado do Steve Rogers. Então, você entendeu o perigo? Se ele pegar o Steve com esses tentáculos, acabou pro soro de super soldado. E adivinha só, é isso mesmo que vai acontecer. Mas vamos chegar lá. Aquela nave Gungnir que ele estava querendo roubar não era qualquer nave. A máquina tinha a capacidade de virar um robô gigante muito louco, que é um estilo Transformers mesmo, e é por isso que o Prego de Ferro queria pôr as mãos nela. O plano do vilão dá certo, ele consegue pegar o robozão Gungnir e ataca os Estados Unidos com ele, causando ali aquele furdúncio, né, típico de vilão, né? Vamos destruir tudo com robô gigante, é nóis. O Steve Rogers então veste o seu traje de Capitão América e entra em ação para impedir o vilão, só que ele estava sozinho. Não tinha Vingadores e não tinha o Falcão, que era o seu fiel ajudante e não estava com ele porque as asas tinham quebrado. O Capitão então luta contra o Prego de Ferro, só que o robô sai do controle, causando muito, mas muito dano à cidade. Daí, preocupado, lutando dentro do robô, o Steve Rogers pede uma ajuda a Mariah Hill. Como é que ele poderia desativar aquele mecanismo? A Mariah tá ali dentro, tá meio atordoada, só que ela acaba se levantando e orienta o Steve Rogers a destruir o reator do núcleo, que naquela altura do campeonato seria a única maneira de fazer o Gungnir parar. O Steve corre alucinado até o nível onde fica o reator e quem é que ele encontra lá? O Prego de Ferro de novo. Como vocês sabem, é da natureza de um bom Capitão América se sacrificar pelo bem maior. Tanto é que no primeiro filme do universo cinematográfico da Marvel, o Steve se sacrificou para proteger o Tesseract. Se não me engano, rolou até uma piada numa cena deletada de Vingadores Ultimato,
onde foi perguntado, por que o Steve simplesmente não pulou do avião? Não pegou o Tesseract e jogou pra fora pela janela, qualquer coisa assim. Por que ele teve que se sacrificar? E o Steve não soube responder. Ele simplesmente quis se sacrificar e foi. Mas voltando, já que estamos falando de sacrifício, é isso que o Steve Rogers faz de novo. O capitão corre para destruir o reator, ignorando completamente o prego de ferro que já estava com os tentáculos cravados nas costas dele. E agora? Bom, o Capitão América estava sendo drenado pelo prego de ferro enquanto o robô Gungnir destruía tudo. Era o fim? Será que deu errado? Acabou tudo? Que nada, né, galera? Estamos falando de uma história em quadrinhos. O Steve usa o resto de força que ele tinha para arremessar o escudo. O escudo acessa o reator e para o Gungnir. O vilão, no entanto, declara que venceu, afirmando o seguinte: quando abrirem a lataria dessa besta, vão encontrar o seu cadáver dentro, e você não vai me enfrentar nunca mais. O detalhe é que quando o vilão vira o corpo do Steve, ele tá completamente velho. O efeito de ter perdido o soro de super soldado foi esse nele. Steve envelheceu drasticamente. Foi só o prego terminar o seu discurso vilanesco que quem surge para salvar o dia? O Falcão, que agora finalmente estava pronto para a ação. Ele já chega com tudo, afirmando que ele mesmo ia enfrentar o prego de ferro caso o capitão estivesse indisponível. O Sam dá uma bela de uma porrada no vilão e salva o Steve Rogers de dentro do robô, enquanto o Ren Shen encontra o fim dele ficando para trás e morrendo na explosão que acontece no Gungnir. Depois dessa sequência, a gente acaba com um cenário muito parecido com o de Vingadores Ultimato, onde o Steve Rogers está ali, velhinho, e o Sam está prestes a virar o novo Capitão América. Porém, calma, que não é exatamente aí que o Steve dá o escudo pro Sam. Tem uma coisa muito bizarra que vai acontecer ainda. Na edição 22 dessa mesma série, a gente vê um rasgo acontecendo na Terra 616, que é a principal realidade que a gente acompanha nos quadrinhos Marvel. O que sai desse portal é um exército do vilão Armin Zola, um vilão que já foi até adaptado no UCM. Primeiro aparecendo como um assistente do Caveira Vermelha em Capitão América 1 e em Capitão América 2 como uma inteligência digitalizada em uma série de computadores numa antiga base da SHIELD. Nas HQs da Marvel, o Zola odeia o Capitão América e ele usa o exército dele de criaturas bizonhas da dimensão Z para distrair os Vingadores e deixar o Steve isolado. O Caveira Vermelha aparece e diz que o Rogers não é mais um problema para ele por causa do que o prego de ferro fez, e que o negócio para ele agora era eliminar os Vingadores. Enquanto isso, os Vingadores estão tentando encontrar uma cura para o Steve voltar até a sua idade normal. Mas é aí que a base da super equipe é invadida por alguém misterioso numa armadura dourada. Uma luta épica acontece e quem resolve a treta é o velho Steve Rogers, mostrando que mesmo envelhecido, ele ainda está disposto a lutar. Mas quando eles tiram a máscara do invasor, eles têm uma surpresa. É revelado que quem era ele? Quem? Pra saber, se inscreve aí, ativa as notificações para dar uma força gigantesca ao trabalho que eu tô fazendo aqui e ainda ficar informado do mundo de super-heróis, hein? Adoraria ter a sua companhia aqui com a gente, beleza? Vamos continuar. O invasor é Ian Rogers. E você tá achando esse sobrenome familiar? Não é à toa. Ele é o filho do Steve Rogers, vindo de uma outra dimensão. O Ian revelou ter ido até ali para avisar os Vingadores sobre os planos do Zola e queria ajudá-los a deter aquela invasão. Mas agora vamos apertar pause aqui e explicar a trajetória desse Ian aí. Não é um filho do Steve Rogers, não pode aparecer do nada e a gente simplesmente aceitar. Assim como as criaturas e o exército do Zola, o Ian também foi criado na dimensão Z pelo vilão. Só que ele foi resgatado pelo Capitão América e passou a achar que ele, o Steve, era o seu pai. Eventualmente, o Ian passou por uma lavagem cerebral para amar o Zola e odiar o Capitão América, só que eventualmente ele foi libertado pelo Steve. E é aí que ocorre algo sinistro. O Ian Rogers leva um tiro pela garganta de ninguém menos que a Sharon Carter, a Agente 13 e o famoso interesse romântico do Steve.
Só que foi um baita engano, porque a Sharon achava que ele era um inimigo do capitão e tinha atirado por isso. Mas calma, o Ian apareceu vivo, não apareceu? Como é que ele sobreviveu daquilo? Acontece que ele caiu em um tanque da massa da qual ele foi criado. E esse tanque estava programado para regenerá-lo. Por isso que ele sobreviveu, só que o capitão não sabia de nada disso na época. Bizarro, né? Muita coincidência, mas quadrinhos, sabe? É isso. Aceita. Super-heróis. E daí, pai e filho estavam se reencontrando agora. Era um momento muito emocionante. Até porque o Zola estava invadindo a Terra e o Ian estava querendo ajudar, então vambora. Naquela altura do campeonato, o Ian estava sendo chamado de Nômade. Um título que já tinha sido usado pelo Steve Rogers bastante tempo atrás. Até no UCM também, Vingadores Guerra Infinita, quando deixou de ser o Capitão América, o Steve teoricamente estava sendo o Nômade. O momento bonito de pai e filho é interrompido pela chegada dos Unavengers, uma versão bizarra dos Vingadores que luta contra os próprios Vingadores. Enquanto isso, Falcão e a Azevish, que é filha do Zola, olha só, mas estava do lado dos mocinhos agora, eles sobem a torre do vilão para tentar impedir ele. Quando a dupla finalmente chega ao topo, eles acabam encontrando ninguém mais, ninguém menos que a Sharon Carter, aprisionada. É aí que a HQ explica que enquanto o Ian Rogers estava na outra dimensão, foi a própria Sharon Carter quem cuidou dele depois dele se recuperar do tiro na garganta. Então foi quase que uma forma dela pedir desculpas a ele por ter matado sem querer. Lógico, tudo isso aconteceu depois do Steve ter ido embora de lá. Os Vingadores vão lutando contra o exército do Zola, mas tudo no final acaba sendo só uma distração. O vilão queria mesmo reunir os heróis em um só lugar para detonar uma bomba e aniquilar todos eles. Que cá entre nós é uma estratégia bem esperta, né? Por que nenhum outro vilão pensou nisso antes? O Falcão acaba pegando essa bomba, faltando alguns segundos para ela explodir, e voa com ela o mais longe, mais alto possível, tomando uma verdadeira atitude de super-herói e de Capitão América. Lembra do que a gente conversou sobre se sacrificar pelo bem maior? Nesse momento rola um diálogo tocante em que o Steve Rogers pede pro Sam parar o que estava fazendo. E o Sam, em contrapartida, pede que o Steve case com a Sharon Carter e aproveite a vida dele, poxa. Tava na hora de se aposentar como capitão. E a bomba explode, bem no alto, num baita gancho, que é onde a HQ acaba. E a gente pensa, caramba, como é que o Sam virou o Capitão América se ele morreu aqui? O Sam morreu. Ou pelo menos era isso que o quadrinho queria fazer a gente pensar. Calma, seus Loquias, isso aqui é história em quadrinhos, pô. Você acha que algum personagem realmente morre? É muito difícil. A bomba explodiu e o Homem de Ferro resgatou o corpo do Sam Wilson. Então ele nem caiu no chão. Mas como é que ele não se despedaçou? Pois bem, o Sam tinha usado as suas asas para se proteger. E com isso ele salvou a própria vida. Enquanto os heróis observavam ali a cena triste, o Steve reconhece que o sacrifício do Falcão foi em prol do bem maior. Bem longe de ser um ato egoísta. Ele era um herói de verdade. E como a gente já comentou, foi uma coisa bem Capitão América de se fazer. Então o Sam acorda e completa o discurso que o Steve estava fazendo de um jeito bem engraçadinho, dizendo que o Falcão tinha estilo, charme e tal. Nessa hora o Steve fica surpreso ao reparar que o herói tinha sobrevivido. E é agora que chega o momento derradeiro. A HQ pula uma semana e nós vemos que o Steve Rogers convocou uma mega reunião com uma porrada de heróis do universo Marvel. É sério, não é pouca gente não. Muito super-herói incrível que apareceu. É a moral que o Steve tem, né? Se o Capitão América chama uma reunião, todo mundo tem que estar lá. O Steve então comunica a todos os heróis que ele não é mais o Capitão América, mas que ele vai ser um operador, um contato, meio que servindo no estilo Nick Fury, sabe? Que fica nos bastidores orientando todo mundo. Steve diz que chamou todos os heróis ali para apresentar o seu substituto, um homem que ele ama de todo o coração. O novo Capitão América. E é aí que vemos pela primeira vez o Sam Wilson no traje de capitão. E qual é a primeira frase dele naquele manto? Vocês já sabiam que era eu, não sabiam?
não tem literalmente nenhum drama nessa revelação. Mas calma aí que o traje tá incompleto. O Homem-Aranha até sugere colocar umas lantejoulas para deixar o visual mais patriótico e tal. E o Steve Rogers fala, bom, mas parece que tá faltando algo mesmo, não é? E aí o Rogers ergue o escudo do Capitão e o entrega para o Sam Wilson. A história termina com o Sam com escudo e todo trajado proferindo a clássica frase: Vingadores, avante! E agora você entende o que eu falei lá no início do vídeo, que essa história era bizarra e bastante diferente do que a gente viu em Vingadores Ultimato. De certa forma, ainda existem muitas semelhanças no sentido de que a gente vê o Steve mais velho dando o escudo pro Sam. Só que no CM, esse foi um momento mais intimista entre os dois, enquanto nos quadrinhos foi um grande evento, um grande anúncio com tudo que é herói presente. Agora eu devo dizer o seguinte, a saga do Sam Wilson Capitão América não acaba aí não, viu? Eu já adianto que ele enfrenta o John Walker como agente americano. Mas e aí, Sam Wilson como Capitão América é parecido com a série do Disney Plus? Como é que é a treta dele com o agente americano? O Capitão América vira um super vilão? Pois é, muita coisa acontece. E eu posso te trazer isso tudo em detalhes se você comentar aqui embaixo, deixa o like para dar uma força e compartilha esse vídeo para todo mundo, que aí eu trago os outros capítulos dessa era do novo Capitão América. Aqui do lado tem outros vídeos para você assistir. Muito obrigado pela sua companhia maravilhosa. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima. Capitão América virando mal é sinistro demais, só digo isso. Só digo isso.